Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, oitavos anos. Tudo bem com vocês? Lá vamos nós, promessa e dívida, revisão para avaliação geral de geografia, um apanhado de um ano em poucas horas. Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Tenho certeza que as senhoras e os senhores irão conseguir. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte, rápidos esclarecimentos. A avaliação de vocês, a composição da nota de vocês do quarto bimestre vai ser baseado, como já disse, em sala, resumos, lista de exercícios, avaliação geral de geografia e o DPP que vocês já estão acostumados, certo? Então, vamos ao que interessa. A gente começa falando do processo, ou melhor, dos processos de regionalização do planeta Terra, certo? Bom, sabemos, senhoras e senhores, que o mundo é dividido em continentes, certo? Quais sejam? América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida, não é? Essa é uma divisão que leva em consideração variáveis, como as senhoras e os senhores sabem, a construção de regiões leva em conta variáveis escolhidas por quem está propondo aquela divisão apresentada. Então, já temos aí o conhecimento desse processo, não é? O fato é que a origem dos continentes, como as senhoras e os senhores sabem, vem da deriva, né, do processo de deriva continental, 225 e 225 milhões de anos atrás. Havia só um grande continente chamado Pangeia, certo? E conforme os milhões e milhões e milhões de anos do tempo geológico foram passando, a Pangeia divide-se em dois blocos menores, né, a Laurásia e o Gondwana. Em seguida, a formação da América do Norte, ainda conectada com a Eurásia. Depois, América do Sul, África, Antártida, Índia e Austrália, que foram também se movendo e eventualmente se chocando e se juntando até termos a configuração territorial dos continentes tal como temos hoje, certo? A separação entre um grande continente americano, um contínuo, né? Uma massa contínua de território interconectado que junta Europa, Ásia e África, e por fim, isoladamente, a Oceania e o continente Antártico, aqui no nosso glorioso Polo Sul, certo? Pois muito bem. Adiante, senhoras e senhores, é importante que dentro dessa divisão que a gente faz do território do planeta Terra, de uma forma geral, existem os países, né, os estados nacionais, que eu insisto tanto com vocês desde o primeiro bimestre, não é? Agora, qual a diferença entre Estado, nação e o Estado nacional? Bom, o fato é que os continentes eles são divididos por países, né, separados uns dos outros, né, por limites, também conhecidos como fronteiras. Esses limites podem ser tanto físicos, não é? Um rio, uma montanha, uma marcação na paisagem que defina aqui é o meu país, ali é outro país, quanto por convenções conduzidas por diplomacia, eventualmente por guerras, ou interesses diversos e diferentes que fazem parte dos processos políticos. Porém, senhoras e senhores, o importante é que a gente precisa entender. A formação do Estado Nacional, ela é baseada no conceito de soberania. O que isso significa? Soberania é quando você tem um controle, existe um governo central que controla um determinado e delimitado território. Esse território se estende até as suas fronteiras e dentro, desculpem, desse território existe um exercício político independente, certo? Com um governo e leis próprias, não é? Essa é a construção do Estado Nacional. Então, soberania, limite de território, leis próprias
e etc. Além, claro, né, os estados nacionais, eles contam a presença de um exército, né, um controle de forças armadas, que é responsável pela defesa do território, certo? Em que ele se encontra. Enquanto nação ou povo, não é? É um grupo humano. Esse grupo humano, ele tem características próprias, porém, de grupos sociais. Tem uma cultura, tem um idioma, tem uma religião, tem determinados valores, tem determinados costumes e tradições próprios que criam a identidade entre as pessoas. Então, primeiro ponto que a gente precisa elencar é que o Estado, diferente da nação, né, o país, diferente da nação, é que a nação diz respeito aos indivíduos, seus hábitos, suas características, suas tradições, aquilo que envolve o reconhecimento dos indivíduos entre si como um grupo homogêneo, digamos assim, não é? O fato é que também nós sabemos que existem estados multinacionais, não é? O que é um estado multinacional? Você encontra diversas nações no mesmo território soberano de um país. Isso não necessariamente é um grande problema, porém, por outro lado, é preciso entender também que há conflitos nacionais dentro de países, né? A discussão dos movimentos separatistas, por exemplo, os movimentos independentistas, por exemplo, como existe na região do Kurdistão, ali entre Síria, Iraque, Irã, no Oriente Médio de uma forma geral. Da mesma forma, senhoras e senhores, existem também as chamadas nações sem Estado, ou seja, um povo que se reconhece como tal, mas que ainda não tem um território próprio soberano, onde ele possa estabelecer ali, com limites e fronteiras, as suas próprias leis, as suas próprias, os seus próprios princípios, vamos dizer assim. E o fato é que, por existirem essas nações sem Estado, existe a possibilidade também de conflitos fruto de dificuldades de convivência, se é que a gente pode dizer assim, entre os nacionais de um Estado e nações especificamente que, por qualquer circunstância, ocupam, ou estão, ou moram, ou vivem parte do território de um Estado nacional já estabelecido e soberano. Bom, sobre isso, é importante que a gente defina e entenda os processos de região, né? O que define uma região e quais são os processos de regionalização, né? O que leva a gente a poder regionalizar determinados grupos de lugares, determinados grupos de países. O fato é que uma região ela depende desse processo de regionalização, que seria o seguinte: uma escolha de variáveis de semelhanças e diferenças dentro de um mesmo espaço. Tá? A região, o contexto de região e o processo de regionalização não necessariamente demanda que se estabeleça um limite territorial fixo, como é o caso do Estado Nacional. A região, ela extrapola essa realidade, ao passo em que você consegue, por exemplo, localizar semelhanças dentro de um próprio de um espaço que não vê limites, seja dentro ou fora de um território, e que ainda assim guarda semelhanças. Eu lembro de ter feito com as senhoras e os senhores um exercício parecido para exemplificar esta realidade em sala de aula. Por exemplo, regionalizar a porção de alunos que, num determinado momento, estivesse usando boné, ou regionalizar um pedaço da sala de aula que tinha mais meninas do que, ou meninos, não importa. O fato é que o processo de regionalização exige que a gente escolha uma variável de identificação que guarde semelhança num grupo homogêneo, mesmo que espalhado num território ou em diversos territórios. Então, quando a gente
define região, para ficar mais simples, é um conjunto de áreas que apresentam características semelhantes que a distinguem e identificam quando comparadas a outras áreas. Ponto. Por exemplo, a região da depressão periférica da margem direita do Rio Paraná, que é a região onde está, por exemplo, a cidade de Sorocaba, não acaba só na cidade de Sorocaba. Ela se estende para outras cidades no entorno, cuja característica física é se encontrar na depressão periférica da margem direita do Rio Paraná. Ponto. Acabou. É uma região. Não significa. Não tem importância. É uma região sorocabana, uma região votorantinense, é uma região araçoiabana. Não. Esta região da depressão periférica da margem direita do Rio Paraná tem uma variável central, que é estar dentro do recorte territorial desse elemento da paisagem, certo? Pois muito bem. A questão também importante de se verificar, senhoras e senhores, é que é possível regionalizar o mundo. E muitas vezes essa região não necessariamente significa que são porções de território umas próximas das outras. Por exemplo, a região francesa, tá? A região sob domínio francês durante o período colonial na África não era necessariamente contínua. Você tem a África Ocidental francesa, que vai ali Togo, Costa do Marfim, Argélia, mas também tem Madagascar, do outro lado do continente, tá? Então, esse processo de regionalização, ele se espalha pelo mundo, graças às características específicas que um determinado grupo de lugares tem. A União Europeia é um caso interessante. Nem toda a Europa faz parte da União Europeia. Então, a região da União Europeia diz respeito a um determinado número de países que não é a totalidade, não é, do continente europeu. Historicamente, o mundo passa por processos de regionalização distintos. Talvez um dos mais importantes, um dos mais recentes pelos quais nós já passamos, foi a regionalização do mundo durante a Guerra Fria. A Guerra Fria, conflito entre socialistas e capitalistas imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, essa regionalização propunha uma área de influência do capitalismo, liderada pelos Estados Unidos, e uma área de influência do socialismo/comunismo, liderada pela União Soviética. E esse processo de regionalização, por exemplo, escolhe como variável a questão da ideologia política ou da intervenção da economia, a presença ou não do Estado, etc. Porém, é importante que a gente observe que a partir do momento que a gente estabelece um processo de regionalização, a gente estabelece também conceitos de influência, certo? Lembro de ter conversado com as senhoras e com os senhores em aula a importância de, durante esse processo de regionalização, agora falando especificamente da Guerra Fria, por exemplo, a interferência que aqui no Brasil, por exemplo, sofrida dos Estados Unidos, interfere na nossa cultura, tá? Nós consumíamos e consumimos de uma maneira geral a produção cultural e de valores norte-americana, não é? Não por outra razão, nós consumimos Coca-Cola, não Coca-Colovski, nós usamos tênis Nike, não Nikezovic. Eu sei que essa é uma comparação meio ordinária, mas é importante a gente compreender que essa influência do ponto de referência da região, né, aquele mais forte, para aqueles que estão hierarquicamente abaixo, interfere na vida das pessoas. É senso comum ao longo da criação, da nossa criação, mais da minha infância, adolescência, início da vida adulta, do que das senhoras e dos senhores, essa influência nítida da cultura norte-americana. Não é? Tanto que essa influência interfere na forma com que nós nos vestimos, interfere na forma com que nós consumimos cultura, cinema, por exemplo, música, etc., de uma forma completamente diferente daqueles países ou daquelas pessoas que estavam sob influência, por exemplo,
da União Soviética e da ideologia socialista comunista, certo? Entendam, entendam. Quando nós construímos cultura, nós construímos também as relações que a nossa cultura estabelece com outras, certo? A proximidade geográfica com os Estados Unidos, as determinações, vamos dizer assim, vindas de políticas como a doutrina do Big Stick, a doutrina Monroe, etc., interferiram e interferem na nossa vida até os dias de hoje. Mesmo com quase 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, mesmo com mais de 30 anos do fim da Guerra Fria, ainda é visível e necessariamente presente no nosso cotidiano a influência dessa cultura norte-americana na nossa vida e na nossa realidade, certo? Então é importante que a gente observe essas nuances, esses detalhes que parecem que não estão tão presentes na nossa vida, mas estão continuamente interferindo na nossa percepção do mundo e da realidade. Bom, ao fim da Guerra Fria, é importante que a gente perceba o seguinte: o mundo vivia na chamada ordem bipolar, não é? Em que você tinha duas grandes potências militares, econômicas, políticas, que eram a União Soviética e os Estados Unidos, mas com o fim da Guerra Fria, houve também um processo de ruptura com essa ordem bipolar para uma ordem multipolar. Ou seja, havia outros agentes importantes na política, na economia, no exercício do poder militar no mundo, certo? Então, a gente consegue identificar os Estados Unidos ainda como uma forte potência influenciadora, principalmente aqui no continente americano. A gente percebe o surgimento da União Europeia como também uma força de influência bastante presente, não só, claro, no continente europeu, mas em parte do Oriente Médio, em boa parte da África, em razão do processo de colonização da África vinda do fruto, né, da Conferência de Berlim, que a gente vai falar um pouco melhor adiante. A influência de países asiáticos como o Japão na economia, na política, enfim, da Oceania como um todo e de grande parte da Ásia. Além do mais, hoje é inegável dizer a influência que países como a China têm sobre as regiões, sobre os vizinhos ali de suas fronteiras, a influência da Rússia, herdeira do poder, principalmente militar e de influência da União Soviética. Enfim, pensar a ordem bipolar do mundo dividido entre capitalismo e socialismo/comunismo, hoje, na realidade que nós vivemos em 2022, passadas as primeiras 2 décadas do século XXI, é também reconhecer que existem outras lideranças e outros pontos de influência e de interesse do mundo ao redor do globo. Melhor, no mundo ao redor do globo, né? Mas, como eu disse, existem várias formas de a gente regionalizar o mundo. Não só como áreas de influência, mas também, por exemplo, por blocos econômicos. Os blocos econômicos surgem para que os países vizinhos, né, consigam criar força e musculatura para negociar no mundo globalizado. A globalização, apesar de poder não ser considerado um fenômeno recente, ela graça sobre o mundo, principalmente nos últimos 40, 50 anos, certo? Com a capilaridade e a necessidade de uma estrutura de rede que atenda a maior quantidade de pessoas de forma mais rápida possível, mas que a gente pode discutir numa próxima ocasião. De qualquer forma, é importante que a gente entenda que os processos de regionalização extrapolam questões de limites de fronteira. É importante que a gente entenda isso para que essas diferenciações fiquem claras, a escolha de variáveis fique clara, não é? Então,
beleza, a gente consegue regionalizar por bloco econômico. Você tem uma parceria de países que no mundo globalizado se alinham em busca de um benefício comum. Não é? Da mesma forma que a gente pode dividir ou regionalizar o mundo em países ricos e países pobres, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, países desenvolvidos. Não à toa, desculpem, esse processo de regionalização de países ricos e pobres meio que cortam o mundo na metade, né? Sendo os países do norte, da Europa, os Estados Unidos, o Canadá, sendo considerados desenvolvidos, né? Plenamente desenvolvidos, ricos, quanto nós e outros tantos países na porção sul, vamos dizer assim, do planeta Terra, são considerados países pobres ou em desenvolvimento. O que nos faz refletir sobre o que são, afinal de contas, as variáveis. Ora, as variáveis muitas vezes podem ser políticas, elas podem ser simplesmente visões daqueles países poderosos sobre países não tão poderosos. E assim, dessa forma, acabam influenciando a realidade do mundo como um todo. Ok? Bom, sobre quem recaem essas diferenças? Recaem, claro, sobre as populações. Estima-se que no mundo hoje tenha cerca de 8 bilhões e meio, um pouco mais, um pouco menos de pessoas. Desde países absolutamente populosos e povoados, como é o caso de China e Índia, até países imensos como a Rússia, como é o Brasil, até países pequenininhos como Chipre, Malta. Todos eles contam com um certo número de populações. E essas populações, elas dizem respeito ao como se vive o mundo hoje. Ora, qualquer pessoa viva precisa comer. Qualquer pessoa viva precisa trabalhar. Qualquer pessoa viva precisa ter as suas necessidades mantidas. E isso, claro, representa os seus desafios. Como? Ora, esses desafios são representados pela possibilidade ou não de trabalho. Esses desafios são representados pela possibilidade ou não de acesso à saúde, à educação, à moradia, à renda, à segurança alimentar, etc. E, sendo um mundo, como nós sabemos, um ambiente desigual, é importante que a gente identifique aonde e de que forma essas grandes populações ou pequenas populações do mundo têm as suas dificuldades ou têm as suas facilidades e por que razão. Isso também ajuda a explicar essa divisão do mundo entre ricos e pobres. O tal do estado do bem-estar social, que eu insisto com vocês desde sempre, praticamente, porque alguns países têm capacidade de oferecer à sua população acesso a condições mínimas de vida digna, enquanto outros não. O que leva a essa condição são elementos, como eu disse, políticos, econômicos, comerciais. O efeito da globalização no mundo não é igual para todos os lugares. A globalização atinge todos os lugares, em maior ou menor intensidade. Agora, a posição que determinado país, ou determinada população, ou determinado grupo de interesse ocupa nessa organização da globalização é o que diferencia lugares e pessoas, pobres e ricos, desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Certo? Lembro de ter trazido para as senhoras e para os senhores, para marcar essa diferenciação, as relações que se estabelecem entre os países no momento das trocas de produtos. Né? A situação dos sacos de soja e da aquisição de um telefone celular. Quem produz telefone celular pode oferecer em troca desse produto aquilo que for do seu interesse, porque nem todos os lugares do mundo, por exemplo, têm tecnologia suficiente para produzir telefones celulares. Espero que as senhoras e os senhores se recordem desse momento, né? Dessa conversa que tivemos. Por outro lado,
ainda que cheio de desigualdades, a população do mundo vem envelhecendo. Ora, e por que razão? A população do mundo envelhece na medida em que o acesso à educação, à saúde, à moradia, ao esclarecimento, né? Esclarecimento não é o melhor termo, a instrução alcança o maior número de pessoas. Como assim? A partir do momento que eu encontro, que tenho meios de me instruir, eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde. Se eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde, eu vou em busca de tratamento. Se eu vou em busca de tratamento, quanto antes eu for, antes eu tenho chance de me curar, e quanto antes eu me curar, mais a minha vida vai ser prolongada. Isso no mundo ideal. Porém, sabemos que a diferença entre os lugares ricos e pobres também se manifesta nessa realidade. Regiões do mundo muito pobres, marcadas por conflitos, como é o caso do continente africano, trazem para a gente a reflexão do seguinte: peraí, o que acontece, por exemplo, para a expectativa de vida média no continente africano ser menor do que em outros países do mundo? Ora, a ausência de infraestrutura, os conflitos pontuais ou generalizados que se encontram no continente, tudo isso que interfere na vida das pessoas, claro, interfere também na expectativa de vida. Áreas de conflito constantes têm expectativa de vida baixa porque as pessoas, os jovens, que estão sempre envolvidos nos conflitos, usados como soldados mesmo, não têm chance de envelhecer porque morrem antes. Lembro de ter conduzido, de alguma forma, a nossa discussão nessa direção para que vocês refletissem. O jovem, ou melhor, as pessoas que vivem em áreas pobres, e aí não somente, não concentrando a discussão exclusivamente no continente africano, mas áreas pobres de todo o mundo, têm expectativa de vida menor, porque estão mais expostos à violência, porque estão mais expostos eventualmente a comportamentos de risco. Esses comportamentos de risco, por exemplo, consumo de drogas, esses comportamentos de risco, por exemplo, ligados à vida sexual. Quanto menor o esclarecimento, mais risco a pessoa corre, quanto mais risco, mais chance ela tem de morrer antes de alcançar a maturidade. Certo? Outros elementos que interferem também na expectativa de vida, na vida das pessoas, dizem respeito à paisagem. Ora, muito mais fácil viver num lugar que tenha, desculpem, acesso à água e acesso à comida em nível suficiente do que viver em lugares isolados em que o acesso à água e comida são dificultados. Ora, como isso se materializa? Áreas de maior e de menor concentração de pessoas. Isso além de um processo histórico, afinal de contas, a condição mínima de manutenção da vida humana seja acesso a esses dois elementos, né, água e comida, a história, ao longo da trajetória da espécie humana no planeta Terra, também nos traz esses elementos. Ora, um primeiro ponto de estabelecimento de uma comunidade, normalmente é um polo de atração para que outros indivíduos ao redor também se dirijam para ali. Isso serve para as grandes cidades do mundo na atualidade, isso serve para as grandes cidades do mundo na antiguidade. Roma, do Império Romano, por exemplo. Todas as vias guiam a Roma. Um brocardo latino antigo. Ora, se todas as vias levam a Roma, todas as pessoas passam por Roma. E isso serve para qualquer grande centro do mundo da atualidade ou da antiguidade. E em sendo um grande centro de atração de pessoas, as pessoas ali vão se estabelecer. Uma vez que, num moto contínuo, né? Quanto mais gente eu tenho, mais serviços eu preciso. Quanto mais serviços eu preciso, mais empregados eu preciso. Quanto mais empregados eu preciso, mais empregos eu ofereço. Quanto mais empregos eu ofereço, mais gente eu atraio. Fecha. E isso existe em todo lugar.
É difícil não, mas é necessário que a gente compare, por exemplo, uma cidade como São Paulo e uma cidade menor, como Sorocaba, e outra menor ainda, como Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, onde quer que seja. A demanda por serviços é diferente. E se a demanda por serviços é diferente, eventualmente você vai encontrar maior demanda nos lugares maiores. Mesmo porque também esses lugares maiores acabam por é, é, oferecer e aceitar maior fluxo de pessoas. Isso vale no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Rússia, na China, na Nigéria, na Austrália. Isso é comum. Como que isso se comunica com a discussão de região? Ora, através da identificação de similaridades. Se esta região concentra maior oferta de trabalho, naturalmente ela vai concentrar a maior quantidade de pessoas. Seja naquela própria cidade ou nas cidades ao redor. Regionalização. Se ligou? Bom. Mas uma das variáveis que a gente pode escolher também para discutir sobre regionalização são os indicadores sociais e as desigualdades. Por exemplo, a pobreza. Pobreza é um indicador social. Expectativa de vida é um indicador social. Taxa de alfabetização, renda per capita, taxa de mortalidade infantil, nível de instrução de uma população. Tudo isso são variáveis, indicadores sociais e de desigualdade. Alguns lugares são melhores, outros piores, segundo esses índices e qualquer outro índice, outra variável que vocês venham a escolher. Um dos mais conhecidos e mais consagrados da ciência é o tal do Índice de Desenvolvimento Humano. O DH foi criado pela ONU, tá? Para tentar categorizar os países conforme as suas diversidades e diferenças econômicas, sociais e tal, certo? O IDH ele é calculado sobre quatro aspectos do cotidiano das pessoas: a expectativa de vida, a renda per capita, os anos de estudo dos adultos e os anos de estudo esperados. Por partes. Expectativa de vida é quanto tempo, em média, a população de um determinado lugar vai viver. Isso é fácil de calcular, porque você tira uma média da idade com que as pessoas morreram ao longo de um determinado período de tempo. Tá? 2. Renda per capita. Renda per capita é quando você divide o PIB pelo número de habitantes, Produto Interno Bruto. Toda a riqueza gerada naquele país, salários, produtos, vendas e tal, divide por pessoa. Por morador. Você tira aí um negócio chamado renda per capita. Por fim, a média de estudo dos adultos, certo? Então, a idade adulta é feito um corte, no início da idade adulta. Quanto tempo essa pessoa estudou? Por quê? Porque dependendo do quanto tempo ela estudou, o que ela estudou, ela vai ter um salário maior ou menor, vai ter uma qualidade de vida maior ou menor, certo? E os anos de estudo esperados. Então tá, você tem o ideal, vai ter que comparar com a realidade. A realidade das pessoas contadas uma por uma, peraí, a maior parte da população estudou quantidade de anos mínima? Sim ou não? Até quanto estudou? Quanto passou? Quanto faltou? Então, somados esses elementos, a gente tem esse negócio chamado Índice de Desenvolvimento Humano. Certo? Isso considerado. É possível, segundo esse parâmetro, dizer se um lugar é desenvolvido ou não. Bom, mas a nossa história como espécie no mundo, ela começa milhões de anos atrás, no continente africano. Especificamente no continente africano. Cerca de 2 milhões de anos atrás, existiam dois grandes grupos, né, de hominídeos, que são os nossos antepassados, muito antepassados, né? Um, o Australopithecus, e o outro, um grupo, uma espécie chamada de Homo. Homo de homem. Homo sapiens. O homem que sabe.
é a nossa espécie, que já evoluiu para uma outra espécie, uma subespécie, vamos dizer assim, um grupo chamado de homens sapiens sapiens. O homem duplamente sábio. Esse cara surge na África. É esse cara, esse Homo sapiens sapiens, que começa a dominar o espaço, que começa a se fundir em grupos e em grupo também começa a se deslocar pelo planeta Terra. Isso milhares de anos atrás. O mundo tal como nós concebemos hoje, ele é um segundo na história. As migrações elas foram se dando de forma lenta, contínua, também adaptativa da espécie humana à realidade local ou regional, como preferir. Concentração de melanina na pele, formato dos olhos, cor do cabelo. Todas essas mudanças foram se dando graças ao deslocamento e à capacidade de estabelecimento da espécie humana em diferentes lugares. Saindo da África, chegando para o Oriente Médio, se deslocando para a Europa, Ásia, Oceania, até chegar aqui, no continente americano. Tudo isso é fruto da capacidade da espécie humana de encontrar soluções para os problemas que ela encontra, que ela encara. A nossa capacidade de evolução ela é tão grande quanto a nossa capacidade de pensar em soluções para os problemas. Claro, uma vida precária, uma solução precária, uma vida mais moderna, soluções mais modernas, pelo menos em teoria, mais refinadas, vamos dizer assim. Mas o fato é que centenas de milhares de anos atrás, o Homo sapiens ganha sua liberdade, vamos dizer assim, e em ganhando sua liberdade, explora e ocupa o planeta Terra. E uma vez que ele explora e ocupa o planeta Terra, ele o altera conforme a sua necessidade, ou conforme o seu desejo, dependendo do que acontecer primeiro, certo? Ainda assim, o ser humano não para de migrar a partir do momento que ele ocupa o planeta Terra inteiro. Ainda hoje as migrações existem, ainda que de forma diferentes, apesar do fundo ser muito semelhante. Existem, claro, as migrações voluntárias, né? Os migrantes voluntários. Não, eu estou saindo aqui do Brasil e vou para a Europa porque eu quero. Isso não é impossível. Não é impossível, certo? Eu, voluntariamente, saio do ponto onde estou estabelecido e vou procurar um outro lugar. Diferentemente, por exemplo, das migrações forçadas. Forçado, como o próprio nome diz, você é forçado a se deslocar. O que leva um ser humano a se deslocar? A fome, a miséria, a violência, a perseguição política, religiosa, de gênero. E a realidade é que essas migrações forçadas, elas marcam tanto a modernidade quanto a contemporaneidade da raça humana. Não só pela possibilidade, né, entre aspas, facilidade de deslocamento, mas ao a gente perceber que o mundo, bem como as pessoas, o comportamento humano, vem mudando continuamente e muitas vezes, na minha avaliação, para pior. Como eu disse, perseguições políticas, econômicas, crises climáticas, perseguições religiosas, forçam pessoas a saírem dos seus pontos de origem, dos seus países, para procurarem outros lugares, na expectativa de não morrerem, pelo simples fato de existirem. Então, a contemporaneidade marca essas migrações forçadas, da mesma forma que marca também a existência dos deslocamentos internos e dos refugiados. Os deslocamentos internos se dão dentro dos próprios países, mas entre regiões
grupos de pessoas ou grupos étnicos, o que quer que seja, se deslocam do ponto A para o ponto B dentro do mesmo país em virtude de perseguições da mais diversa natureza. Além da questão dos refugiados. Os refugiados eles se deslocam por sobrevivência. Refúgio é proteção. Eles estão buscando proteção numa área, num lugar, num país diferente daquele em que ele se encontra. Né? Da mesma forma que está procurando também algum nível de segurança, independente da segurança que seja. Né? E isso também divide o mundo em lugares ricos e em lugares pobres. O fluxo de pessoas dos lugares pobres para os lugares ricos, claro, é muito mais intenso, pela mesma razão que deslocam-se as pessoas ao longo da história. A busca por melhores condições de vida, a busca por melhores, por uma melhor realidade. Então, esses deslocamentos, eles são marcados, claro, não só pela necessidade humana histórica lá atrás de busca, estabelecimento, busca, descoberta, estabelecimento, mas também marcam a contemporaneidade como uma busca pela sobrevivência. Né? Bom, senhoras e senhores, essa é a primeira parte da nossa revisão para variação geral de geografia. Espero que vocês sigam firmes nos estudos. Vou postar e vou distribuir para as senhoras e para os senhores ao longo da próxima semana uma lista de exercícios que vai ajudar na composição da nota de vocês. E daqui a pouco eu volto com a parte 2 da nossa revisão. Beleza? Obrigado, gente. Falou, abraço.